Não vim destruir a lei, as 3 revelações, Moisés, Cristo e o Espiritismo. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Moisés. Há 2 partes distintas na lei mosaica. Uma delas é a lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a outra é a lei civil ou disciplinar estabelecida pelo próprio Moisés. A primeira delas é invariável. A segunda, porém, era tão somente apropriada para reger os costumes e as características do povo hebreu, sendo, portanto, modificada com o tempo. A lei de Deus está contida nos 10 mandamentos seguintes. Primeiro, eu sou o Senhor vosso Deus, que vos retirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis outros deuses diante de mim. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo da terra, nem do que se encontra sob a terra. Não os adorareis, e nem lhes prestareis culto soberano. Segundo, não tomareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Terceiro, lembrai-vos de santificar o dia do sábado. Quarto, honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vos dará. Quinto, não mateis. Sexto, não cometais adultério. Sétimo, não roubeis. Oitavo, não presteis testemunho falso contra o vosso próximo. Nono, não desejeis a mulher do vosso próximo. 10º, não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu asno, nem alguma outra coisa que lhe pertença. Esta lei é de todos os tempos e de todos os países. Por ser a mesma para todos, tem um caráter divino. Todas as demais são leis estabelecidas por Moisés, que se via obrigado a manter, pelo temor, um povo naturalmente turbulento e indisciplinado. Esse povo, que ele retirara do Egito, adquirira durante o período de servidão maus costumes que se enraizaram na sua alma, e ele tinha de combater esses abusos e preconceitos. Para dar autoridade às suas leis, Moisés lhes atribuía uma origem divina, assim como faziam os demais legisladores de povos primitivos. Lá, a autoridade de um homem deveria apoiar-se na de Deus. Contudo, somente a ideia de um Deus terrível poderia impressionar homens ignorantes, nos quais o senso moral e sentimento de uma reta justiça se encontravam pouco desenvolvidos. Está suficientemente evidente que aquele que transmitira entre seus mandamentos não mateis, não causareis dano ao vosso próximo, não poderia contradizer-se fazendo da exterminação um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, tinham características essencialmente transitórias. Cristo. Jesus não veio destruir a lei, ele veio cumprir a lei de Deus, desenvolvendo-a, dando-lhe o seu verdadeiro sentido e a apropriando ao degrau evolutivo alcançado então pelos homens. Por isso é que na base de sua doutrina, ele estabelece o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo. Quanto às leis civis de Moisés propriamente ditas, ele as modifica profundamente, quer quanto ao fundo, quer quanto à forma. Combate também constantemente todos os abusos das práticas exteriores e das falsas interpretações. Jesus não poderia submetê-las a uma reforma mais radical do que as reduzindo a estas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, e lhes acrescentando: nisto estão toda a lei e os profetas. Quando Jesus disse, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo esteja cumprido, ele estava a dizer que era necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral. Deveria ser praticada na terra em toda a sua pureza, com toda a extensão que se lhe possa dar e com todas as suas consequências.
De que serviria estabelecer aquela lei se ela viesse a constituir-se o privilégio de alguns poucos homens ou mesmo de um simples povo? Todos os homens são filhos de Deus e são, por isso, sem nenhuma distinção entre eles, objeto da mesma atenção, da mesma solicitude da parte do Pai Celestial. O papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, cuja autoridade repousasse exclusivamente em sua própria palavra. Cabia-lhe cumprir também as profecias que lhe anunciavam a vinda. A sua autoridade lhe vinha da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Ele veio fazer com que os homens aprendessem que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas ela se encontra no reino dos céus. Veio ensinar-lhes o verdadeiro caminho que conduz a esse reino, os meios de reconciliar-se com Deus e ensiná-los a pressentir no desenvolvimento das coisas futuras o cumprimento dos destinos humanos. Jesus, porém, não pôde dizer tudo em seu tempo. Sobre muitos pontos de sua doutrina, ele pôde lançar apenas alguns germes de verdade, que, segundo ele próprio declarou, só poderiam ser compreendidos no futuro. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos claros. Para alcançar-lhe o sentido de algumas palavras, fazia-se necessário que novas ideias e novos conhecimentos viessem trazer-lhes a chave indispensável. Estas ideias, porém, não poderiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de maturidade. A ciência deveria contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias, e em razão disso, deveria dar-se à ciência o tempo de progredir. O Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, através de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as relações desse mundo espiritual com o mundo corporal. O Espiritismo nos mostra o mundo espiritual não como uma coisa sobrenatural, mas ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes da natureza. Fenômenos incompreendidos e por decorrência rejeitados e relegados ao domínio do fantástico e do maravilhoso passam a ter nele uma fonte de esclarecimentos. São essas relações entre os dois mundos a que o Cristo faz alusão em muitas circunstâncias que fazem com que muitas das coisas que ele disse permaneçam pouco compreensíveis ou sejam falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave para explicar tudo de modo fácil. A lei do Velho Testamento está personificada em Moisés. A do Novo Testamento está personificada em Jesus Cristo. O Espiritismo, porém, como a terceira revelação da lei de Deus, não está personificado em nenhum indivíduo. O Espiritismo é fruto dos ensinamentos dados, não por um homem, mas pelos Espíritos. Estes é que são as vozes do céu, manifestadas em todos os pontos da terra, com a colaboração de uma multidão inumerável de médiuns. O Espiritismo é, de certo modo, um ser coletivo, formado de seres do mundo espiritual. Estes vieram trazer aos homens a contribuição de suas luzes, para fazê-los conhecer este mundo e o destino que lhes está reservado. O mesmo que Cristo disse: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Dirá igualmente o Espiritismo: não cuideis que vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. Coisa alguma o Espiritismo ensina contrário ao que ensinou o Cristo. Contudo, o Espiritismo desenvolve, completa e explica, em termos que sejam claros para todo mundo, o que foi dito de forma alegórica. Vem, portanto, cumprir no tempo previsto o que Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. O Espiritismo é, por consequência, obra do Cristo. É, pois, o próprio Cristo a presidir, consoante o que ele próprio anunciou, a regeneração que se opera, preparando a instalação do reino de Deus sobre a terra.